Chimarreando com o JS. Boa noite, Mitchell. Boa noite. Quero JS. agradecer também, nesse dia 30 de maio, uma noite fria. Estamos aqui para trocar umas ideias, tomar um chimarrão, já que o programa é Chimarreando com o JS. Então. Nós estamos aqui para nós trocar umas ideias e vamos começar o nosso bate-papo. Isso. Aí, qual é o que conta a história primeiro, mais rapidinho aí para nós? Saul Maté. Saul Maté é nascido em Rondônia, Rio Grande do Sul. Meu pai era comerciante, aí se mudou de Rondônia para Nova Boa Vista. E lá curti a minha infância, adolescência, no Cabo da Enxada. E de lá vim para Sarandi estudar. E daí me formei no técnico de contabilidade, fiz faculdade e tal, passei no Banrisul, no Banco do Brasil e agora sou advogado e corretor de imóveis. Então é uma alegria estar aqui participando deste Chimarreando com o JS, juntamente com o Mitch. E estamos aí para dialogar, trocar ideias e ouvir o que vocês vão falar. E nós vamos falando à medida do possível o que nós pensamos e o que nós poderíamos fazer ainda, embora a idade. Mas nós temos aí, né, Mitchell, como é que tu me diz assim, ó, o que ainda nós podemos fazer? Bastante coisa, né, Mitchell? Acredito que sim. É algo diferente que a gente está fazendo, algo que eu até nem tinha ideia disso, só que as coisas estão mais modernas, né, Saul? Está modernizando, então vamos tentar acompanhar a modernidade para ver. É uma forma de expor, tipo assim, o Saul tem uma vasta experiência desde lá da lavoura até hoje o que ele faz. Então, acredito que é uma coisa boa para a gente. Tem pessoas que não têm ideia de quem é Saul Maté, quem é Ademilson Jaime de Marco. Então, é uma forma da gente contar uma história, contar o que a gente fez, o que a gente faz, né, Saul? Para contar algo da vida de alguém, algo que seja realmente verdade, né? Se me permite, o JS, né? Ele falou uma coisa bem interessante. Uma camada assim, digamos, de 30 anos para baixo, 35 até, eles não sabem quem nós somos. Eles não sabem o que nós fizemos. Isso. Eles não sabem que nós caminhamos 3 quilômetros de pé no chão para ir na escola. Um garrão partido. Nós comia batata doce no lanche durante o período escolar. Passava frio, passava fome. A minha mãezinha partiu, tinha 7 anos de idade. Então a gente aprendeu as agulhas da vida, né? E valorizar a cada passo, cada conquista, valorizar como se fosse uma vitória, né? Então a gente não recebeu benesses, sofremos bastante, né? Mas a gente não está arrependido de ter vivido essa vida, porque nós tivemos de forma alguma uma grande experiência. Nós saímos da lamparina e chegamos até a época digital, assim como nós estamos conversando. Então, nós somos os privilegiados. Sofremos, mas considero que somos privilegiados. Sabe que às vezes eu fico pensando, será que, olha bem, eu tenho 54, mas eu não vivi na lavoura, entende? Mas, daí que nem vocês saíram, estavam lá, tio Jorge, lavrando com o boi, e olha a trajetória. E será que essas pessoas de hoje, tipo, eu tenho um filho de 9 anos, ele já está no mundo digital, será que daqui 50 anos, será que ele vai dizer assim, vai fazer um programa que nem nós estamos fazendo, ele vai dizer, eu quando tinha 9 anos, eu tinha um computador. O que vai ter daqui 50 anos? Será que daí nós seríamos os ogros de hoje, né? E será que ele vai ser o ogro daqui 50 anos? Eu não sei. Eu fico imaginando quanta tecnologia vai surgir. Porque hoje está se falando em 6G, tecnologia quântica. Eu não sei nem o que é quântica. Sabe, é uma coisa que é, para mim, inimaginável. É uma coisa que... hoje, por exemplo, para fazer uma videoconferência, nós estamos olhando ali no computador.
daqui uns dias vai ter um holograma. Você está conversando aqui, tem um holograma daquela pessoa, está enxergando ela ali, só não vai sentir o cheiro, mas o resto vai estar ali. Cara, é uma coisa que não... Aí se diz que vai ter cura para tudo. Vai ter cura para tudo, mas para poucos. Porque nós não vamos ter acesso à tecnologia, eu acredito. Eu fico pensando assim, ó, como as coisas mudaram. Por exemplo, vamos falar no assalto que deu aqui agora há poucos dias ali. Aquilo ali foi passado ao vivo, na verdade, ali. Sim. Quando que na vida... Se imaginava uma coisa dessa? O Saúl Matei, com a idade que está, eu, JS, com a idade que estou, o Ademilson Jaime de Marco, o Mitchell, com a idade que está, eu nunca pensei numa história dessa aí. Como é que o cara vai estar lá fazendo Sim. Tá lá e está sendo filmado, pô. Então, isso aí é inexplicável, né? Não tem. Então é porque a tecnologia avançou, né? E veja bem que esse assalto que deu ali foi um negócio terrível, né? Uma coisa bem complicada, né? Acompanhou bem de perto, né, Saúl? Eu vejo assim, tem que analisar dos dois pontos. Vamos voltar lá que eu falei antes. Uhum. Na época da lamparina, quando alguém falecia, o sino da capela, né, funcionava lá e avisava, bom, quem que morreu? Não tinha rádio. E por falar em rádio, quando lá na comunidade onde nós residíamos, foi instalada a energia elétrica e meu pai foi um dos precursores na liderança para persuadir o ex-prefeito Ives Prodi, de Canela, de levar energia elétrica lá para a comunidade do Peró, em Nova Boa Vista. Aí meu pai comprou o rádio e levou para casa o rádio movido a energia elétrica. Meu Deus! E aí foi uma evolução. Meu pai comprou um refrigerador na época, nós fazia picolé com vinagre. E daí eu cheguei em casa e meu pai ficou mais tempo lá na confraternização da inauguração da energia elétrica na comunidade. Eu cheguei em casa e desmontei o rádio. Meu Deus! Para ver o que tinha dentro? Onde que estavam os homenzinhos que estavam falando. Meu pai do céu! E o meu pai, eu fui montar e não tinha mais jeito de montar. Eu cheguei em casa, o pai, e agora, ó, não, meus parabéns para ti. Nós temos que ser curiosos. Olha de só o como são pensamento. feitas Na as época, coisas. a inteligência, Na época, né? o pensamento era muito mais aguçado que hoje em dia, porque era a criatividade das coisas. Hoje tu não sabe, baixa na internet e já vem tudo pronto, quer dizer. E o dia que não tiver energia elétrica? O dia que der um apagão na internet, como é que vão ser as coisas? Eu estava lá Não ficar um dia no mundo, horas, sem internet, você foi o mundo. Para muitas pessoas vai acabar o mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Agora foi bom falar na energia elétrica, que é o que me fez eu já contei, eu acho que pro Mitch eu já contei a história. O que me fez estar em Sarandi hoje, por exemplo, morando em Sarandi, foi a energia elétrica. Nós tinha lá, esperando lá 40 anos para vir a tal de energia elétrica, da Creluz, onde eu morava. E veio a tal de energia elétrica. E nós tínhamos uma linha lá, para vocês terem uma ideia, tinha 105 alunos no colégio onde eu estudava. Então, olha o tamanho. É o maior ainda até hoje. Lá. O Mitch conhece lá, o colégio onde eu estudava. Daí, então, era uma comunidade grande. E a única que não conseguiu passar no banco, porque a nossa terra era de... Você? Não tinha escritura, na verdade. Certo. Então, era nossa. Terras devolutas. Terra do governo, como é que diziam lá? Tá. Daí, tá. Eu fiz uma casa. A melhor casa da linha lá era minha, que eu tinha feito. Na época de uma tábua de grápia, uma de angico, uma de cada cor, passado verniz em cima. Aquilo era a luz, tudo a instalação, a caixinha, tudo montado. Chega na hora, não foi aprovado. Claro, no banco, não aprovaram. Entendeu? Daí eu com a casa pronta, tudo. Esperando chegar a luz. Esperando chegar a luz e não foi aprovado. Resultado, veio uma proposta da Creluz, 200 sacos de milho e 100 de soja para poder
Mas daí Ah, cada um botar. iria pagar a Não, sua. eu ia pagar a minha. Eu ia ter que pagar sozinho. Os outros vieram, saiu no banco. Ah. Eu ia ter que pagar a minha daquela forma, em 4 anos para pagar, Tá. 200 sacos de milho e 100 de soja. Daí o que que eu fiz? Isso foi em 80, e lá não me lembro quanto, 85, acho que foi, ou antes ainda. Eu comecei a pensar assim, ó. Bom, se é para mim ficar 4 anos pagando tudo esse valor aí, eu tinha um pedacinho pequeno de terra, eu vendo e venho para a cidade, compro um terreninho que E vai já ter tem água, luz. vai ter luz, Certo. e Zé Finil. Certo. É o que fez o JS estar aqui, senão talvez eu estava lá no Isso. no Cabo do Arado até hoje, né? Então, isso são histórias, né, que às vezes fica, né, a gente fica relembrando aquilo lá, porque que nem eu tinha um programa Meu Deus no do rádio, céu. mas não tinha tempo, na verdade. Agora a gente tem tempo. Graças a vocês que estão aqui, para nós bater um papo, que nós temos tempo de conversar, de contar a sua contar a história. história. Conta um pouco da sua história aí, eu conto um pouco da minha também, né? Só para lhe ajudar, o senhor falou uma coisa importante. Na época, os agricultores não tinham a facilidade de obter financiamentos até hoje e a instalação da energia elétrica. Então, as empresas produtoras de energia elétrica, quer com querosene, quer com diesel, quer com água, Uhum. produzia energia elétrica. Então, as empresas que lidavam nessa área de energia também não tinham dinheiro. Então, os agricultores, via de regra, iam no banco, faziam financiamento, pagavam o financiamento, que custava a instalação da energia elétrica, e no final a empresa ia lá e devolvia o dinheiro para o agricultor. Isso aconteceu aqui em Sarangia, aconteceu em tudo que lugar. Eles não tinham como subsidiar isso. Exatamente, era uma forma de captar recursos. Certo. A empresa, daqui a pouco, não tinha como captar, porque era exigência. Então, o agricultor da propriedade lá que interessava a instalação de energia elétrica, no banco tinha linhas de crédito para isso. Daí, quando terminava o pagamento, eles apresentavam a conta para as empresas de energia elétrica e elas restituíam. Abatiam, quem sabe, na... Não, Devolvia? devolvia em dinheiro mesmo, porque geralmente era 5 anos de financiamento, né? Uhum. Então, para te ver como... E muitas vezes ficava uma semana sem energia elétrica, porque não havia os meios técnicos que tem hoje, né? Hoje falta energia elétrica 10 minutos, já ligo para a Rádio Sarandi, lá para a rádio não sei da onde, já dá um furdunço ali. Sim, de exatamente. novo sem energia. Ah, Então, são coisas assim que a gente não está, digamos assim, criticando quem demanda brevidade na distribuição da energia elétrica, mas dizer que os tempos eram diferentes. As pessoas, me parece, que eram mais pacientes nas coisas. Hoje é tudo uma correria, reclamação. Vai no posto de saúde, fica 10 minutos aguardando, já vai para a rádio e tal. Então, há uma mudança. Se há um crescimento da tecnologia, por um outro lado, as pessoas, talvez pressionadas pelo trabalho, pela correria, enfim, não tem mais muita paciência. o comportamento é outro. O comportamento é outro, tudo imediato, tudo tem que ser rápido. E isso eu acho que é a própria sociedade, a comunidade que está... E eu acho que é a tecnologia. A tecnologia faz com que... Porque, na verdade, antes, que nem tu disse, morria alguém, tocava o sino e tinha que ser de boca a boca. Hoje, o cara morreu, tá ali. Não, a pessoa do ente querido ali, ele postou, segundos já está lá. Então, se aquilo é rápido, o atendimento no posto tem que ser rápido. Exato. Daí tinha que separar. Só que nós já não conseguimos mais fazer isso. E eu fico imaginando como vai ser depois. Ninguém vai ter tempo para nada. Mas, na verdade, o tempo é o mesmo. O tempo é as Eu pessoas mesmo. que mudaram, né? Mas é que é o seguinte, ó, juntamente com a evolução, com a tecnologia, na época, o que as pessoas iam fazer à noite, por exemplo? Isso. Não tinha TV, nem todos tinham rádio, nem todos energia elétrica. Eles iam na casa do vizinho para saber das notícias. Ele veio da cidade, ele foi no dentista, foi no na cidade, o vizinho ia lá fazer um filó e já colhia as informações de que necessitava. Hoje não.
Mano, faleceu o Papa às 7 da manhã, 7h01, aqui em Sarandi, todo mundo sabia porque foi postado na internet. Eu vou tomar um espacinho para contar uma história para você de 1990. Para você falar no sino, toca o sino e tal. Em 1990, nós estava vendendo, ainda na época tu não estava tu não estava junto, eu acho que não tinha nascido quase. Nós estava em Nova Araçá, Nova Bassano, ali para uma cidadezinha ali perto de Nova Prata. E eu sempre, graças a meu bom Deus, Deus me deu a comunicação para mim falar com as pessoas com facilidade. E o que nós vendia na época? Muda de arvoredo e flores. O que eu fiz? A cidadezinha lá, quando morria alguém, o padre, era pequenininha, o padre pegava o microfone e anunciava, faleceu, acabou de falecer fulano de tal. Vocês podem não acreditar, quem está acompanhando, vai acompanhar, está acompanhando o que eu vou contar, mas é a puríssima verdade. Eu fui lá e falei com o padre e disse, padre, é o seguinte, nós temos 5 aqui na cidade vendendo. Contei o que estava vendendo, modelo arvoredo, flores e tal. E eu precisava de uma mão sua. O padre fez isso aí. Não quero ver essa luz mais aqui se não for verdade, cara. Aí o padre pegou o microfone e fez um apelo para a população que tinha pessoas ali vendendo e era para comprar, que essas pessoas estavam ali para vender, para sustentar a sua família e tal. Isso em 1990 isso aí aconteceu. De tantas histórias que a gente tem, mas essa é uma que me chamou a atenção até hoje, sabe? Só que a gente não consegue contar, sabe, com frequência isso aí, mas é uma coisa, um caso acontecido, sabe? Um negócio assim que é raro, é difícil. Também Sim. É difícil quem chega também num padre, que nem eu fiz, chegar e dizer, padre, precisava de uma mãozinha sua, porque eu sabia que era assim que acontecia naquela cidade. Não, só que daí tem que ter visão, né? Visão da coisa. E as pessoas têm que eu sempre disse, eu como trabalhei como vendedor há 40 anos praticamente, o vendedor, quem está comprando tem que acreditar no que o cara está dizendo. Sim. É isso ou não é, Sal? Tem que transmitir seriedade. Sim, ele tem que acreditar naquilo que tu está falando. E, digamos tu assim, sabe porque nós trabalhamos com venda também junto, né? Fez uma sacanagem uma vez em determinada comunidade, as coisas se propagam. Então não adianta, lá não volta mais. Né? Então o bom sempre é ser correto, né? O melhor possível, né? Não entregar 6 mudas e era para ser 8, vem outro dia e não vem mais. São coisas assim que acontecem. Quer dizer que recebeu 8 e só entregou 6, no caso. Negociou 8 e entregou 6, terminou aí, deu um problema. Mas nós chegamos em vários lugares que já tinham passado. Para você passar do portão não era fácil. Porque já veio aqui, já vendeu, já foi embora. Daí você tem que ser bom. Você tem que ser bom para fazer com que aquela pessoa entenda que o que você está fazendo é sério. Se você está fazendo igual ao outro fez, está vendendo a mesma mercadoria que o outro vendeu. Para você fazer com que aquela pessoa entenda que tu está vendendo uma mercadoria e vai entregar ela, é muito difícil. Tem que ser bom. E nós chegávamos num lá que tá louco, mano. O cara vendia muda de laranjeira, porque a muda, o enxerto, quem não conhece, para ver o enxertinho ali embaixo, pega um galho de laranjeira, enterrou numa coisa e entrega. E diz que é. Sim. Foi isso comigo. Comprei determinado, não foi o JS. Não foi. Eu comprei determinado número de árvores frutíferas, né? Daí faltou umas mudas, daí o cara pegou e meteu lá uns. Daí botou, chegou para mim, era um galho seco, eu nunca mais comprei, né? Então, e os outros que me venderam, graças a Deus, tem um pomar bom, né? Então falando de mudas, né? Falando nisso, né? Mas aí, aquele que não conhece, aquele que não sabe como é que fica, né? Então, por isso que, de um modo geral, a tecnologia hoje, ela vem para ajudar as pessoas mais do que... Se souber lidar com ela, é uma maravilha. É uma maravilha. Estamos vendendo esse determinado produto.
Daqui a pouco o cara dá meia volta, só um pouquinho que eu vou pegar uma água aí, ele já entra na internet, já pesquisa, tá dentro do preço, é assim mesmo. Então, nem tudo está perdido, e só resta nós aproveitar esses meios tecnológicos para o bem. Porque Exato. bem, Tu tem que pegar a parte boa, né? Daí o resto tu tem que deixar, né? Que... Esses dias eu viajei, lá, me descuidei quando eu vi o computador pifou, né? Entraram e tal, sorte que tinha um antivírus, mas gastei um bom dinheiro para recuperar os dados e tal. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter um limite, né? Sim. E por outro lado também a tal de tecnologia, mais precisamente a internet, ela está, digamos assim, separando, na minha opinião pessoal, separando os filhos dos pais. Daqui a pouco sentam à mesa para fazer a refeição, daqui a pouco já estão com o celular na mão, não tem o diálogo, como é que foi, pai, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é mãe e tal, tudo na internet. Mas, então, o que vai acontecer? As pessoas vão ter que se adequar e procurar passar para os nossos substitutos, né? Porque tudo deve ter regra, tudo deve ter uma certa... Tudo pode, desde que tenha limite. Exatamente. Então, a gente não pode abdicar da tecnologia, dos avanços. Não. Mas tem que saber... Tem que limitar. Daí... E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó. Hoje até aconteceu, eu estava na cidade e nós estávamos falando com uns 2 ou 3 cidadãos lá, e nós estávamos falando sobre essa parte aí. Que primeiro, por exemplo, tu encontrava um amigo, tu ficava conversando com ele, tempo ali, contando a história, né, ali, perguntando como é que estavam os negócios e tal. E hoje em dia tá todo mundo, bom dia, boa tarde, e foi, né, não tem mais aquele tempo disponível, né, para as pessoas terem aquele contato. E assim entre pai e filho, né, mãe e filho. Esses dias até assisti um negócio ali que a mãe serviu os pratos e, não sei, de repente vocês acompanharam, serviu um celular para cada, botou no prato de cada um dos que estavam ali. Mas como? Que é o quê? É isso que vocês fazem, então. Por que botar comida? Vamos botar o que vocês usam. Né? Sim. Sim, vamos botar o que vocês usam, né? Como aí o virtual, né? Porque não adiantava botar a comida ali, eles sentavam ali, só pegavam o celular e, né? Porque, na verdade, e lá em casa eu tenho que brigar. Comer, larga o telefone. Mas, de vez em quando, puxa ele e larga de ladinho ali, assim, não pode ter telefone. Porque o cérebro não assimila nem o que está comendo. Você está lidando com aquilo ali e está comendo. Ele não sente nem o sabor do que está comendo. Segundo os técnicos, as pessoas que têm experiência, sugerem nem levar o celular à beira da cama. Por causa não sei qual é que é, autismo, sei lá o que é, atrapalha o sono e prejudica o cérebro. Sim. E tem gente, eu já vi, jovens, também aconteceu até em casa com os netos, botar o celular embaixo do travesseiro. Isso é uma corrente que prejudica. Então, mas com o tempo eu acho que as pessoas vão se conscientizar, vão se adequar e vão fazer uma separação. Por exemplo, a polêmica que deu com os celulares na escola. Ah, mas eu não vou ficar sem celular, porque se acontece alguma coisa em casa, a gente já sabe. Sabe que é médica, que é plantonista. Não tem a professora, não tem a diretora. Então agora, até que enfim o governo federal, na sala de aula não se usa mais celular. Parou! Pronto. Terminou. Então, o tal de mudismo, ele por si só vai se adequando. Minha opinião, né? Eu tenho uma netinha com 7 aninhos, até ela foi no programa no rádio comigo, e daí ela me ensinou alguma coisa no celular, que eu comecei a aprender alguma coisa, né? Daí ela disse, vou lá ensinar o senhor, eu digo, com uma condição, não leve o celular junto, tu deixa em casa e tu vai lá, senão, tá muito obrigado e temos tranquilo daí. Porque não adianta se ela está aqui me ensinando, mas se a ideia está ali, no outro lado, ela não vai conseguir ficar dentro do... Sim. Né? Toma atenção. Se for assim,
Daí vai lá e ela veio e me ensinou um bom pouco de coisa, porque ela tem 7 aninhos, mas com 7 aninhos eu comecei a ir no colégio, né? Ela com 7 aninhos já ensina o voo. É que está avançando, avançando. É uma passagem bíblica, né? Que todo conhecimento que você tem a obrigação de passar adiante, não ser egoísta e guardar para si. Então, nesse aspecto, a gente está aprendendo com a juventude. Ah, porque o jovem não sabe o que quer, esse jovem não sabe. Não, Igor, tu não vai querer matar, hein? não é nada disso. É que Não. o cérebro, parece, ele vem estimulado desde os pequenos passos, né? E eles vão aprendendo, eles vão assimilando. Agora nós, como é que nós vamos se tornar inteligentes? Estamos lá na roça, 5 horas da manhã, tratando gado, tratando suíno, pegar enxada, ir para a lavoura, volta da lavoura, engole uma comida, volta para a lavoura, chega em casa escuro, toma um banho, morto de cansado, vai dormir, vai aprender o quê? Então, nós temos que fazer uma certa crítica, mas no sentido de dosar e não de proibir tudo. Não. Sim. Não, tem que ter o limite. Porque as Isso. crianças Limite. hoje estão evoluindo rapidamente, tem, como é que se diz, decisão própria aqui comigo, entendeu? Então, tem coisas boas, até na internet, tem coisas boas nessa ânsia, nessa correria, né? Que quem não trotear vai ficar Vai ter que acompanhar a tecnologia. Vai ter que acompanhar a tecnologia, né? Alguns ali se perdem pelo caminho, vão contaminando, mas eu creio que melhores tempos atuais do que quanto nós sofremos, né? Parece que é mais fácil, né? É mais fácil, né? Eu acho que na época ali, por exemplo, quando nasceu o meu primeiro piá, nós fazia 4 quilômetros depois que passava o rio, a subida acima, com um guri eu não sei quantos quilos pesava, mas ele tinha lá quase um aninho, daí com ele no colo e uma sacola de roupa, passou 4 quilômetros a pé. E fazia tranquilo. Era fácil isso aí? Não era fácil. Eu estou falando da ponta até a cidade, mas Sim. depois tinha mais, porque dava 8 dias, tinha mais 4 para chegar até a ponte. Entendeu? Então, quem não tinha meios porque o ônibus nem pensar, né? O cara que conhecesse um ônibus lá estava feliz da vida. Sabe? Cavalo era pouca gente que tinha. Então, mas tu não tinha como ir a cavalo de lá na cidade para levar uma criança no hospital, né? Era bem complicado, sabe? Então, eu acho que aqueles tempos lá foram uns tempos marcantes que ficou lá, né? Porque fica exemplo para essas meninadas que às vezes, brisadas, que às vezes tem que fazer 100 metros, ficam brigando, porque o ônibus tinha que chegar mais perto, né? O ônibus tem que entrar na porta da casa, assim, na frente da porta da casa, Né? pode sujar o tênis de marca. Então, Tem exceções, né? Mas tem também essas coisas. Oh. Bom, agora vamos anunciar os patrocinadores que mantêm o programa no ar. Precisando de manutenção de compressor a ar, macaco, hidráulico, lava-jato, tudo na linha, venha até a descida da Farol e fale com o Zico. Esse tu conhece, né? Na descida do Caturetê ali? Na descida da Farol, do Torretê, daí... Show de bola. E não faz muito tempo que ele está lidando ali. O Zico começou não faz muito tempo, mas ele vai muito longe, porque é um cara muito legal. Com certeza, eu conheço o Zico. Precisando, Ele era pequeno. desça até a descida da Farol e fale com o Zico, ou vá pelo telefone 54 997 09 6870. Confeitaria Agostinho dela. Essa tu conhece, né? Com certeza. Precisando para sua festa de casamento, aniversário, faça seu pedido de tortas, doces, salgados. Fale com a Miriam e faça seu pedido, que fica na rua Eusídio da Lolli, 556, Vila Maria. Ou pelo fone 54 996 25 58 53. Sandro Tintas, precisando de serviço de pintura, mão de obra qualificada, lixamento de assoalho, produtos para piscina, vá até a Sandro Tintas e fale com o Sandrinho ou com a Denise, que fica situada na saída para Palmeira das Missões. Venha conferir ou pelo fone 54 991 04 93 83. Tu conhece? Esse entende de Esse tinta. tem nome, né, Mitchell? Meu Deus. Tá. O cara é bom. Agora tem a desentupidora de Marco.
Quer que eu faça a propaganda? Faz a propaganda da desentupidora de Marco aí, para nós ver como é que vai sair a propaganda da desentupidora de Marco. Desentupidora de Marco é uma empresa situada aqui em Sarandi já há muito tempo. Ela é especializada em desobstrução de rede de esgoto, drenagem, e a gente tem a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Todo esgoto que a gente sugar vai para o tratamento de esgoto e 92% limpa sai a água. Então, atendendo todas as normas da FEPAM, tudo certinho, toda a fiscalização feita, essa eu garanto. Isso é qualidade, né, Betinho? É qualidade. Bisal Vidros, quebrou seu para-brisa, seu caminhão, ônibus, trator, colheitadeira, veículos em geral? Precisando, vá até a Bisal Vidros. Esse tu conhece também, né, Betinho? O meu parente? Fale com o Jolar, estabelecido na rua Alberto Pasqualini, 1306, ou pelos fones 3361-6072 ou 54-999-627795. Metalúrgica HB, esse tu conhece, né, Mitchell? Conheço Faça também. propaganda para ele, Mitchell. Esse é o nosso amigo Weber de Borba, mais conhecido nos nossos amigos lá, o Sem Pescoço. Mas o rapaz é bom. Toda a parte de metalúrgica ele faz porta, grade, portas para galpões grandes, para granja, portão eletrônico, portão robotizado ele faz também. Robotizado, o portão sabe que são muito grandes, não abrem, ele faz. Agora ele está equipado com guincho, guindaste para colocar porta, todo tipo de metalúrgica, HB Metalúrgica. Precisando, fale com o Weber Borba, situado em frente ao campo do Ipiranga, ou pelos fones 54 999 49 1832. Perfect Car? Perfect Car. É do meu amigo, nosso amigo, É. André Pop. Esse também tu pode fazer a propaganda, Mitchell? Faço aí... propaganda. O André Pop, isso aqui é uma referência em chapeação e pintura. O rapaz, ele faz chapeação, pintura, polimento, tudo lá junto da lavagem do Gilson. Eles trabalham no mesmo lugar. Portanto, se o teu carro for chapeado, ele vai sair limpo. Esse cara, garanto que é bom. A avenida fica situada na Avenida 7 de Setembro, 617, ou pelo fone 54 996 79 59 43. Precisando, fale com o André Pop. Táxis do Alexandre Alieve. Conhece, Mitchell? Sim, Alexandre Alieve. Esse rapaz não faz muito que está lidando com táxi, mas é um cara responsável, um cara que eu conheço isso há mais de 30 anos. Esse cara pode ter certeza confiável e de fundamento. Quer viajar com segurança? Chame o Táxis do Alieve, que fica na Avenida 7 de Setembro, ou pelo fone 54 984 23 73 25. Louvatur. Conhece o Louvatur, Mitchell? Conheço o Louvatur, já fiz excursão com ele. O Louvatur quer viajar com segurança? Procure Louvatur. Possui micro-ônibus, van, tudo nos trinque. Quer conversar com o Luizinho? Vá até o loteamento Colina Verde. Precisando, fale com o Luizinho Buffon ou pelo fone 54 999 81 78 43. Borracharia do Tio Ney. Conhece, Mitchell? O tio Ney é o melhor borracheiro que tem na região. Ele tapa tudo que é furo de pneu. Se tu precisar de pneus novos, remolde, balanceamento, serviço em geral, vá até a borracharia do Tio Ney. Promoção de bateria, 50 amperes estava por 230 pila. Só que não é fica dado na porque tem que pagar. 404, na rua Santa Terezinha, 345, ou pelo fone 54 996 59 37 20. Precisando, fale com o Tio Ney. Vimesc, precisando de box para banheiro, divisórios, quadrilha em alumínio, tudo em vidro, vá até a Vimesc. Conhece também, Mitchell? Conheço. A Vimesc fica situada na rua Tiradentes 620, sala 04. Ou pelos fones 54 3361 3805 ou 54 984 38 1407. E fale com a Gelsi e faça um ótimo negócio.
Vini Lanches. Conhece o Vini Lanches, Mitio? Conheço o Vini Lanche. O Vini agora ele tá servindo Marmita também, não é Vini só lanche. O Vini Lanches está, graças a Deus, tu viu a reforma que ele fez? Tá show Ali de fez bola. muito. Muito bonito, atendimento, Muito, defundamento e a comida melhor ainda, né? O piá é se fala. sensacional. O Vini Lanches, de quarta a domingo, das 19 às 22 horas, serve X, cachorro quente, batata frita, porca passarinha e lanches em geral. Também com teleentrega. Fica situado na rua Santa Romana, 539, no Parque Ipiranga. Ou pelo fone 54 999 58 86 29. Agora, de segunda-feira, a sexta ele serve Marmitex também, o Vini Lanches. Uma boa, né? Pérolas dos Enxovais. Conhece a Pérola dos Enxovais também, Mitio? Conheço as meninas faz tempo. A Pérola dos Enxovais, a mais completa em cama, mesa e banho. E também uma ampla linha em tapetes. Tudo a preço de fábrica, estabelecido na rua Bortolo de Marco. Ou posto de venda no segundo piso do Shopping Bambina. Ou pelo fone 54 999 44 8007. Maté Imóveis. Quer fazer sua escritura, seu inventário, comprar, vender seu terreno? Fale com o Saúl Matei, estabelecido na rua Pietro Sescom, número 1407, ou pelo fone 54 991 130243. MD Móveis Planejados. Esse aí tu conhece. Pode fazer a propaganda dele, Mitchell? Esse tu conhece. MD Móveis está situada na área industrial, em frente à Finger. Esse rapaz ele faz móveis sob medida. Se você precisar de portas também, portas internas, ele faz também porta laqueada, todo tipo de porta interna. Ele tá produzindo agora também. E móveis. Tem um móvel que está na moda, arredondado, ele também está fazendo. Arredondado e laqueado. Esse rapaz é bom, conheço muito ele. Precisando, vá até o Distrito Industrial e fale com o Robson Monteiro. Ou pelo fone 54 999 98 75 76. Ponto de venda 386. Conhece a erva mate Diamante Verde, Mitchell? Sem dúvida. Quer comprar a melhor erva mate da região? Vá até o ponto de venda 386, que fica situada ali na 386, perto do trevo que vai para Palmeira das Missões. Também vende cuias, bombas, tudo na linha de chimarrão. Precisando, fale com a Sheila ou o André. Ou pelo fone 54 997 09 0303. Guincho Nego Car. Esse tu conhece também, Mitchell? Conheço o Nego muito, meu amigo Nego. Precisando de serviço de guincho, procure o Nego Car, localizado na Vila Maria, e fale com o Márcio. Serviço 24 horas. Ou pelo fone 54 999 23 45 96. Hotel da Barra. Esse tu conhece também, Sim, né, Vitor? Conheço. Esse cara é de fundamento. Para você que viaja por esse Brasil lá fora, precisando de hospedagem, conforto, venha até o Hotel da Barra, situado na 386, quilômetro 129, e fale com o Dirceu, ou pelo fone 54 991 14 6882. Esses são os que mantêm nós no ar. Esse programa no ar. Esse programa no ar. Sem dúvida. Estava falando, né, que na época era muito mais difícil. Eu já contei a história da luz, que é um outro assunto também que eu não falei, que também é um dos motivos que fez que eu estou aqui hoje em Sarandi. Aquela ponte lá que caiu foi em 81. Que foi construída? A que caiu não agora, na outra ponte que nem foi usada. Foi feita a ponte e faltava as cabeceiras. Não foi usada. E outra coisa, nós estávamos esperando, além da luz essa que nós estava ali, esperava a ponte, também nos 40, 50 anos atrás, que era uma coisa, um sonho assim que era inédito no mundo, fazer uma ponte no Rio da Vargem, lá no fundão. O que aconteceu? O dia que nasceu o meu segundo filho, caiu a ponte, cara, sem usar, não foi usada, ela ia... Mas deu uma enxurrada? Deu a tempestade que nem deu agora, levou a ponte, derrubou a ponte, né? Bom, o que eu faço lá naquelas alturas ali? Que a luz eu tinha que ficar 4 anos pagando 200 sacos de milho e 100 de soja para poder ter.
A ponte, que era tão esperada, ia ter que voltar para a barca de novo, ia ter que ficar com a barca, que eles tinham a barca lá. Mas tinha uma barca que atravessava a coletiva? Sim, assim? não, Que nem tá agora lá. Tá, Não sei, mas não agora fizeram ponte ainda. é no outro ponto, né? Eu vou, inclusive, Ah. daqui uns dias mais eu vou lá, vou fazer um vídeo lá nessa barca lá, onde era a barca, e depois vou fazer a volta, porque tem que fazer 50 quilômetros agora para fazer 8 quilômetros tem que fazer 50, cara, lá. Daí até não fazerem a ponte vai ser assim. Daí eu quero fazer até um vídeo lá para dizer como é que era ali e tal. E foi o dia que nasceu o meu filho que caiu a ponte. Bom, qual é a minha esperança, por exemplo? A ponte esperando 40 anos, a luz esperando 40 anos. Vamos embora. Eu vou embora, pronto. Daí, mas tinha minha mãe, que Deus o tenha, que ela não queria sair de lá, daquelas antigas que queria morrer no lugar onde estava, sabe? Daí, Certo. e eu cheguei no ponto que eu fui lá e disse para ela, mãe, eu vou ir embora. Daí a senhora que decide, a senhora quer ir, aí se a senhora quer ir, a senhora vai junto, se não quiser ir, a senhora vai ficar aí, porque eu vou fazer o quê? Eu vou ir. Daí ela decidiu, não, vamos de que viemos. Em 85 nós chegamos aqui na Vicentina. Aqui, 85. 85, chegamos aqui na Vicentina. Eu tinha 15 anos em 85. Aí olha bem a oportunidade que eu perdi na Vicentina. Só tinha eu que tinha um mercadinho na Vicentina. O único que tinha, não tinha nenhum mercadinho. Aí tinha na época, tu também já lembra do Arifredo. Você lembra do Sim. Arifredo? Eu vendia mais do dobro de leite no mercadinho que eu tinha do que o Arifredo lá. Eu vendia 900 litros de leite mês. 900, não está morto ainda. Agora já está morto o velho aqui do pai do André ali, da padaria Aurora. 900 litros por dia. 900 litros de leite. Era 30 litros dia. No sábado, como no domingo não pegava 60. Então era 900 fechado, não tinha. E se era 900 litros de leite, provavelmente pão era mais que eu vendia. Mas daí era em saquinho? Sim, leite em bolsinha, né, em saquinho. Uhum. Não era de caixinha. Sim, na época não tinha da caixinha. Então, olha a oportunidade que eu perdi se eu pensasse em valores, em dinheiro, daí. Mas eu nunca me atraiu, cara. Não sei porquê, eu acho que eu não nasci para ganhar dinheiro só. Não é? Falta de educação financeira, né? Sim. Não, na verdade, eu digo que o dinheiro é coisa do diabo, não. Não. Não, eu também acho que não. Está escrito na Bíblia que tu tem direito a ganhar. Tu tem que ter direito a remunerar o teu trabalho. Tu tem que saber que as pessoas têm que comer com o suor do seu trabalho. Está lá na Bíblia. Agora, a pessoa está doente, a pessoa está com problema disso, problema daquilo, não pode trabalhar, daí o Estado Tem direito, né, o dever. tem o dever de socorrer, para que esse socorro seja temporário e não viciante como está hoje em dia, né? Então essa que é a grande discussão. Uhum. E até essa semana eu vi nas reportagens que o Lula está estudando para diminuir, para não se tornar uma bolsa Permanente. Dá um período, mas daí eu pergunto o seguinte, a pessoa já está com 50 anos, 40 anos, 50 anos, não sabe nada além dos afazeres domésticos, coisa parecida, como é que vai sobreviver? Eu acho que tem que ser uma coisa gradativa, dar oportunidade para as pessoas se aprimorarem numa profissão. Está faltando gente em todo o Brasil, está faltando gente para trabalhar. Ah, mas o patrão... Não, eu acho que eu aprendi no trabalhismo do PTB, do Getúlio Vargas, do Zambiase aqui no Rio Grande do Sul, que era um grande incentivador a programas e eventos para minimizar o sofrimento das pessoas da periferia. E junto com essa aporte de dinheiro, superar as dificuldades, tinha um programa de educação, de profissionalização, de motivação para que as pessoas, olha, a partir de agora,
você foi acudida, agora você tem uma profissão, você vai trabalhar, porque nós temos esses outros aqui para ajudar. Então, Tinha que estipular um tempo. exatamente. Então, teria que ser temporário, não permanente. Mas isso, para acontecer isso aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Não pode entrar o tal de voto no meio, a política ali. Mas daí, Para acontecer daí não acontece. isso aí, porque é assim, ó, porque se tiver uma fiscalização, digamos, normal, conforme tem que ser, mas o que que acontece? De repente o cidadão tem que aplicar a lei conforme tem que ser aplicada, e ele não consegue porque ele vai perder 10 votos numa família. Quer dizer que o que tem que ser aí, tem que as pessoas serem conscientes daquilo que tem que fazer, ver aquilo, a necessidade de cada um. Porque eu acho que tem que ser uma análise assim, e não ir por esse lado, por exemplo, ali, ó. Entendeu? Eu sempre tenho um dizer que eu digo, e em qualquer lugar onde eu passo eu falo, eu nunca bato nas costas de um cara porque ele é meu amigo, concordando com aquilo que ele está fazendo, se eu achar que é errado. Certo, certo. Se eu achar que é errado, a minha obrigação é de dizer, meu amigo, tu é meu amigo, a gente se conhece há tempo, mas o que tu vai fazer eu não faria. Mas é com você. A minha opinião é que não está certo. Eu não faria. Entendeu? Não quer dizer que eu vou dizer assim, não, tu não pode fazer. Não, cada qual. Sim. Mas a minha obrigação é de transmitir aquele pensamento que eu tenho. Entendeu? Só que tem um detalhe também, desculpe interromper. Não, é bom até a pessoa... Nem sempre aquilo que eu penso é o certo. É o certo? Sim. Ou é predominante? Então tem que haver um meio termo. Olha aqui, ocorreu isso, aconteceu isso. Eu fiz isso, aconteceu aquilo. Quer dizer, então, mas está tramitando um projeto de lei no Senado da República que eu achei muito importante. A partir de 2032 não vai ter mais reeleição. 5 anos e não pode ter reeleição. Eu sou o primeiro que assino. Não, já está a tramitação no Congresso Nacional. 2 coisas. 5 anos. Se ele não aprovou em 5 anos... Pronto, dá lugar para outro. Se ele aprovou, cumpriu o seu mandato, está completo o trabalho dele, ele vai descansar, depois ele volta mais tarde. Eu acho que... Por exemplo... Tem deputado que vai para 40 anos, senador a 45 anos, quer dizer, para um pouquinho. E outra coisa, eu sou favorável à não obrigação do voto. Vota quem quer. Eu também. Por que obrigação de votar? Eu vou sair de casa, a partir de então, se não for obrigatório, eu vou convicto porque eu vou votar naquele cidadão que ele não é corrupto, que ele, entendeu? Agora, eu tenho que ir lá votar. Sabe, qual é a motivação que eu tenho? Vai lá, muitas vezes, pega o envelope e coloca dentro aí, na urna e lá no... Por que deu quase 2.000 abstenções aqui em Sarandi na última eleição? Tem um recado ali. E não foi só o pessoal da periferia, não, no centro também, de modo geral. É que as pessoas estão meio... não acreditando mais na política. As pessoas não estão mais acreditando. Mas só antes eu estava falando ali sobre o que eu dizia que eu não bato nas costas, não é sobre, de repente, muitas ideias assim que vocês estão pensando assim, não, para um pouquinho. O que eu estou me referindo é assim, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o Mitchell discutiu com o Saul, e eu vou dizer assim, o Mitchell vai dizer assim, mas para um pouquinho, eu vou dar um tiro no Saul, vou matar. O que eu estou me referindo é assim, quer dizer, tu não vai fazer um bom negócio. É nessa área que eu quero dizer, sim. Entendeu? É naquilo, porque eu já vi, com a idade que eu tenho, eu já vi a pessoa dizer assim, o fulano dizer assim, mas eu tenho que terminar com aquele cara lá, e o outro dizer assim, mas tu vai fazer uma boa coisa, aquilo não vale nada. Então, é nessa área que eu quero esclarecer, né? Que não é que... Porque claro que as ideias, nem todas elas são... igual, né? Não é que a minha vai ser melhor que a tua. Mas nessa área que eu quero pensar, que eu quero dizer, né? Uma coisa óbvia que vai dar errado. Uma coisa que vai dar errado. Que é certo que vai dar errado. Sim. Né? Certo. Daqui para frente só para trás, é mais ou menos assim, né? Hoje em dia a coisa é mais em curto. Você vê casos e casos ali que por nada, ali pouca coisa já passa fogo. Na época era diferente. Na época era
talvez mais... Havia mais respeito entre as pessoas, E eu os acredito. caras se atracavam no braço e no soco, para ver quem era o tantão, né? Que era o bambam, né? Aquela coisa, né? Agora não, é vapt-vupt, já. São, paralelamente ao desenvolvimento, à tecnologia, né? Tem coisas que é preciso ter muita tolerância, muita paciência e não levar tudo olho por olho, dentro por dentro. Né? É que nem no trânsito. Aqui em Sarandi estamos falando do trânsito, mas pare um pouquinho, uma cidade que nem Sarandi, o pessoal sai de casa com automóvel, lá, vamos caminhar um pouquinho. Ó, eu não Vamos consigo. tolerar um pouco, né? Não vou estacionar na frente da minha empresa, mas daí vai estacionar lá Na empresa do outro. empresa do outro e prejudica o outro. Quer dizer, eu acho que tem que E outra- implantar em Sarandi urgentemente o transporte coletivo. Isto. Tem que implantar Isso. em Sarandi. Sempre defendi, lá nos primeiros programas que eu entrei na rádio, sempre defendi o transporte Temos que, coletivo. torcer para que implantem como é que é Uns azulzinhos? não, O giratório? não nas encruzilhadas né? As faixas? Não, aquela lâmpada, Semáforo? Semáforo. Semáforo. Então, um desuso em Sarandi que a gente esquece, né? Viu? Mas só que eu penso assim, Saul e Mitchell, que ainda, eu acho que se as pessoas se conscientizassem, não precisava até disso aí, sabe? Porque é o seguinte, vocês, com certeza, já aconteceu para vocês. Para mim já aconteceu. Tu tá parado na rota ali, tu não tem como passar. Tá vindo o carro de lá. Tá vindo, tu não tem como passar. Mas um cidadão tá atrás ali, buzinando, cara. E se ele pega um cidadão sem ideia boa na história e tá com 38 na cinta, ele simplesmente sai de dentro do carro, vai lá e faz o serviço mal feito. Mas aí eu Porque- o seguinte, na cidade grande, na cidade média, que nem Carazinho, Passo Fundo, né? A pessoa se torna corteiro, né? Eu tá azul, verde, sei lá, eu começo a entrar o amarelo, opa, eu vou parar aqui porque eu não vou passar. Nesse meio tempo eu venho de lá, quer dizer, é tudo uma questão de cultura. Não, isso aí seria uma coisa muito boa, né? Pois é, mas o que eu quero me referir é que se as pessoas tivessem um pouco Sim. de se conscientizassem, porque até não precisava para o tamanho da nossa cidade, né? Claro que tem hoje, estavam falando que tem 10 mil veículos, parece que é, 8, Como? 10 mil veículos tem na nossa cidade. Somente tem 18 mil veículos. Então eu entendi um pouco. 18 mil. 18 mil temos 22 mil. 22 mil habitantes nós temos, né? Eu acho que em tudo ali. Tem mais, mas tudo bem. É que ele não pode trocar, tipo assim, a briga de faixa paralela, faixa, sei lá. É muito caro. Não pode fazer do jeito que quiser. Só que é assim, ó, no tempo que eu puxava sapato, lá da região calçadista, tinha um cidadão lá de Porto Alegre, Gravataí, e ele comprava bota dele lá. E ele sempre me dizia para mim assim, ó, eu quando vou para a cidade, ele disse, eu tenho que ir em 3 bancos, por exemplo. Eu vou lá e deixo o meu carro em tal lugar, escolho um lugar e faço tudo o meu serviço que eu tenho que fazer a pé. Uma, é bom para o meu físico. Outra, o carro gasta mais de que jeito? Arranca, né? Daí ele disse, e eu tô lá, eu tenho tempo para fazer isso aí. Então eu vou lá e deixo. Enquanto que muitos, Deus o livre, chega ali, o cara, se ele não encostar na porta do banco ou do estabelecimento, não tá bom. Obrigado. Já que estamos falando do trânsito e coisa parecida, eu tenho observado aí o trânsito principal, Avenida Expedicionário 7 de Setembro, de caminhões enormes durante o expediente andando pela cidade. Na minha opinião, o município vai ter que criar um local de descarga e a partir deste local, onde foram Os carros pequenos fazem as entregas. com um carro menor, a partir das 18 horas ou 19 horas para fazer o abastecimento das empresas. Porque se não tem açúcar, o caminhão tem que levar o açúcar no mercado. Nós vamos fazer o seguinte,
vai lá, descarrega lá na distribuição, né? Isso, e daí de E lá. você, depois das 18 horas, chega por ali, abastece não dá atrapalho. É só uma questão de Organização. organização. Só questão de organização e, às vezes, diálogo, né? De conversar com quem tem ideias boas, né? Ele vai passar na avenida, tá aquele caminhão da desentupidora. Quando achou vaga e botou ele atravessado. Mas olha, eu não vi isso, nem por isso não posso nem opinar, mas falando de trânsito, falando de Sarandi, eu acho a cidadezinha uma cidade bonita, bem organizada. E estes percalços, essa discussão, essa aí vou dizer uma coisa assim, é muito de gente sem fazer nada, daí liga um barracho para rádio, vai, começa, eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós ainda temos que ser, não orgulhosos, porque orgulho é pecado, mas a cidade nossa de Sarandi, Coerentes. o pessoal vem de fora, acha a cidade bonita, é organizada, limpa, asfalto, quer dizer, e não foi só este governo que o pessoal reclama, foram todos os governos, cada um reclama por isso, por aquilo, mas com o tempo as pessoas vão se conscientizar que nem tudo é possível fazer ao mesmo tempo. Outra coisa, eu observei neste governo e em outros governos. Passa o caminhão para recolher os galhos, no dia seguinte... Tá lá. Tá lá de novo o os galhos. Quer dizer, tem que lutar. E outra coisa... Cultura, Ah, educação. não estou pagando imposto. Tu está pagando imposto do lixo domiciliar. Entulho não está pagando. Teria que ter as empresas para recolher e pagar. Senão nós vamos virar... Isso aí são tudo questão de conscientização, né? A pessoa tem que ser consciente, né? O fulano resolve limpar o terreno e larga os dejetos na rua e na iminência dá uma chuva forte. Aí leva lá, ele toca o bueiro, daí o bueiro Daí reclama que derrama tá. água, faz extravia, esse governo não quer ver. São coisas assim que nós não vamos viver que tudo está acabado. Não. Um pouco de cada vez as pessoas vão se conscientizar e claro que vão ter problemas. Quanto mais crescer a cidade, mais problemas. Quanta pessoa que vem de fora acha uma cidade bonita, por que nós vamos desprezar a nossa cidade? Se cada um faz um pouquinho, nós temos uma bela de uma cidade. Mas claro, cada qual fazendo uma parte, daí vai chegar no momento que as pessoas vão dizer, não, para um pouquinho. E o curioso é que é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo isso aí. Não é privilégio para um, vai beneficiar fulano ou não. Cada qual vai ser. Só para dizer assim, validar o que eu estou dizendo, a nossa nora era, embora brasileira, mas faz 20 anos que mora nos Estados Unidos, lá se encontrou com o nosso filho, casou, tem 2 netos, uma neta e um neto. E ela veio conhecer Sarandi, ficou assim, impressionada, primeiro com a beleza da cidade, segundo pela quantidade de veículos que transitam na cidade de Sarandi. Isso aqui é uma metrópole. Né? Sim, tu vai atravessar, por exemplo, ir para Vicentina ali, conforme o horário. Vou falar em Vicentina, estão criando ali, estão fazendo um estudo para criar uma perimetral daqui, da 7 de setembro até a entrada da Vicentina, que estaria já na hora, né? Porque tem o viaduto, Certo. que traz uma comodidade, a pessoa passa ali e já está dentro da Vicentina. Não, ele desce aqui pelo Catumbi, que chama, né? Agora é bairro centro, né? E aí dá enrosco de carro, não quer com pressa, aquela coisa toda. Mas com o tempo as pessoas vão se conscientizar e usar mais, por enquanto, o viaduto. E até não, porque ali na entrada da Vicentina tem que ter uma paralela, tem que ter um trevo, tem que ter alguma ação. Amenizar. Ali. Mas ali é só fazer uma coisa, Saúl. Ali se fizerem, botarem aquele que morde no bolso, pronto. Só. Que eu não sei o porquê, porque eu acho que tem como redutor de velocidade? Que tem na Rondinha. Quantos acidentes deu na Rondinha? Depois que... Eu acho que esses dias deu um acidente, se não me engano, na Rondinha. Ali, mas daí foi uma coisa fora do comum. Morreu 4, acho, ali. Mas isso é... Quantos anos faz que foi botado aquilo ali? Mas ali E quantos acidentes deu? na minha opinião, não basta só esse trevo, mas também tem que uma paralela agora, tem que ser construída. Como vai ser feita, não sei. Tem ali 2 grandes empresas, mercado, coisa,
E ali essa região E movimentou vai crescendo bastante. enormemente, né? Então ali tem que ter, Homem, tá um perigo, um perigo. tem que ter cautela, né? Agora foi municipalizada a rodovia do Sim. estado, agora estão querendo devolver, ficou nessa complicada. Mas enfim, Porque ficando para o município é o responsável pela por manutenção. tudo, manutenção e tudo que acontecer. Então assim, JS, o meu tempo está sendo esgotado, né? Pronto. Quem manda lá em casa é outra pessoa, né? A quem devo minha obediência, né? Meu Deus. Então, O problema é o frio mesmo. não, frio me dá alergia no dedo, aí ver como é que dá, você tem que passar Ah, né? Então tem que cuidar bastante, né? Mas a gente conversou bastante hoje sobre todos os aspectos, né? Economia, mas o pessoal não sabe, JS, não sabe, a maioria não sabe, não conhece nós, não conhece da onde nós saímos e aonde nós chegamos, sim. sem falcatrua, sem roubalheira, sem negócios escusos, sempre dentro de Uma conformidade. uma conformidade, de um limite, de uma ponderação entre este e aquele. Se eu não posso te ajudar com dinheiro, eu posso te ajudar com um conselho. Se eu te empresto essa costume tinha no interior é emprestar ferramenta. Né? Daí o pai, além de comerciante, ele era carpinteiro, era pedreiro, era eletricista. Ele cursou a escola de tiro lá e ele aprendeu várias profissões. Porque tinha essa escola de tiro que você ia... E faz que nem o exército. Mas lá ele aprendia profissões. Né? E daí no último ano ele fez contabilidade. Então, carpinteiro, pedreiro, eletricista, e depois lá no último ano davam aulas de contabilidade. Tanto é que meu pai tinha loja ali na linha Peral, no distrito de Boa Vista, e ele mesmo fazia contabilidade. Pegava os selos, colocava ali, pagava os impostos e levava para o contador só para assinar. Ele vinha aqui para a cidade, afinal dos Agres, depois do Tesser, tinha bastante contadores em Sarandim. Então ele falava, olha, fulano, Pega isso. quer tomar cerveja, fiado? Sim. Só que já aqui tá meio comprida a continha aqui, ó. Porque primeira coisa, bebida, cerveja não é de primeira necessidade, isso não é primeira necessidade, e tu deixa marcado aí. Como é que eu vou sobreviver? Eu preciso repor a mercadoria. Então ele falava com o pessoal, né? Olha, tá ficando meio grande a tua conta aqui e tal, né? Tudo vai no diário. Deixa eu te contar antes que tu vá abandonar o nosso brick aqui, não é abandonar, tu vai sair, diz que ligaram que tu vai ter que sair, né? Eu vou contar uma história do cara que foi pagar o mercado, falou em comprar fiado, de repente, e o cara foi ele e a mulher pagar o mercado. E daí chegava no mercado, chegou e disse, eu quero pagar. Daí ele o cara do mercado começou a ler o que tinha sido gasto. Né? Daí, lá vinha um garrafão de vinho, o cara bem quietinho, sabe? De repente, uma garrafa de pinga, o cara bem quietinho. De repente, 2 quilos de açúcar. Ele olhava para a mulher e dizia, isso que envolta, mulher. No que era para ele nada, né? Tá endividando. E assim ia seguindo, né? O vinho e a cachaça não, ele bem quietinho, né, ali, mas quando dava 2 quilos de açúcar, isso é que envolta, mulher. E falar nisso, Saulo, eu quero, tu falou no teu pai, eu quero falar um pouquinho do meu, bem ligeirinho. Eu admirava o meu pai e o crédito que ele tinha. Ele não dizia crédito, ele dizia crédito. O pai tinha um crédito assim que era invejável, sabe? E o meu pai era analfabeto e gostava de tomar uma pinga. Isso é inegável. Sempre foi. Só que o pai era assim, ó. Ele mandava, eu era o cidadão que ia lá. Vai lá e diz lá pro compadre Silvio Roman, o nome do... Me mandar 500 pila que o dia tal eu levo. Não era um dia mais nem um dia menos. Era dia tal ele levava. Assim. Já se programava para pagar. Era aquele dia lá. Eu admirava o crédito que ele tinha. Um cara que não tinha estudo, era analfabeto, era ali,
gostava de tomar o trago dele, mas o crédito dele era invejável. Então, e eu, graças a Deus, eu copiei isso aí e quero levar para o meu caixão. Quero levar para o meu caixão porque agora, há poucos dias até me achei com um sobrinho de um Garbim lá de Rodeio Bonito, que Fiorino Garbim era o nome do cidadão, e ele gostava de conversar comigo. Eu não sei o porquê, mas ele sempre, eu era um gurizote lá com 16 anos, ele disse para mim, me diga qual é o melhor, é o crédito ou é o capital? Qual é o que é o melhor? Crédito? Crédito? Olha, eu ficaria com o capital. Tá, mas vem cá. Sabe qual é a comparação que ele fez? Ele disse, vamos dizer que eu tenha 2 colônias de terra e você trabalha de agregado para mim. Daí olha a comparação que ele fez naquela época, isso aí há 60 e poucos anos atrás. Daí ele disse, tu trabalha de agregado para mim. Mas tu precisa de 50 pila, tu tem crédito. Daí, tu precisa de 50 pila, o primeiro amigo que tu encontrar, tu arruma. Eu tenho 2 colônias de terra, mas eu não tenho como vender um pedacinho da minha terra para me arrumar 50 pila. Se não tiver Eu crédito, não arrumo. arruma dinheiro. Eu não arrumo porque eu não tenho crédito. Entendeu como é que funciona? Pensando dessa forma, Mas sim. claro, daí. E eu naquilo, porque é assim, ó. Tu pode me contar 10 histórias. Eu posso não acreditar no que tu tá falando, mas eu escuto o que tu tá falando. A mesma coisa é você.